Boa tarde aos senhores e senhoras que se encontram aqui no plenário. Saudar a mesa na pessoa do senhor deputado Kelps, do senhor deputado Coronel Azevedo. Saudar também em especial o nosso subcomandante da Polícia Militar, o Coronel Mendonça, foi meu comandante ali no 4º Batalhão. Saudar o auditório na pessoa do herói, um dos heróis que eu tive a oportunidade de conhecer, o Cabo Medeiros, que há poucos dias confrontou mais de 10 bandidos, criminosos, integrantes de facção criminosa ali na cidade de Macaíba, mas, para a glória de Deus e pela capacidade técnica desse guerreiro, ele sobreviveu. Louvado seja Deus por sua vida e por você não desistir de lutar. Infelizmente, como o nosso amigo Cabo Tony falou, nós passamos por um momento difícil, com um déficit de mais de 5.000 policiais. Mas eu continuo dizendo e não deixo de dizer, os 7.500 homens que nós temos na Polícia Militar ainda são homens de coragem, que têm coragem de enfrentar a criminalidade do nosso Estado. E não pense que estão lidando com qualquer um, estão lidando com homens de coragem, ungidos por Deus, que foram preparados para combater o crime. Então, independente de política adotada pelo atual governo, nós não iremos recuar um passo em relação à criminalidade. Podem ficar certos que nós estamos dispostos, entrincheirados, para combater esses criminosos que insistem em tirar a paz do homem de bem e da mulher de bem do nosso Estado. Então, esse é um voto de indignação. Para iniciar, eu queria pedir permissão, vai fugir um pouco do tema em debate, mas eu não poderia deixar de utilizar essa tribuna dessa casa que é a guardiã da democracia do nosso Estado, para poder expressar um tema muito importante, ou melhor, 2 temas, antes de tratar sobre esse tema em específico. Primeiro, para iniciar a minha fala, Lula livre jamais, pelo menos enquanto ele não pagar o que ele deve à nação brasileira. Eu falo aqui enquanto cidadão brasileiro. É revoltante e vergonhoso ver a senhora governadora, nem no exercício de uma função tão importante, que é governar um Estado, e estar defendendo a liberdade de um homem que atacou a nossa nação, que roubou os cofres públicos da nossa nação. Eu acho que isso é uma afronta às instituições democráticas e um desrespeito ao povo do nosso Estado. Eu acredito que o povo do Estado do Rio Grande do Norte exige respeito por parte da nossa maior autoridade no momento, que é a senhora governadora. Não é admissível que uma governadora esteja colocando hashtag Lula livre em suas redes sociais, aonde nós sabemos que ele muito deve ao povo do nosso país. Aqui eu não falo, não é uma fala política partidária. E para deixar claro e para provar isso, eu digo que por 2 vezes eu votei nesse homem. Mas eu quero fazer uma analogia, fazer uma comparação. Imaginemos um companheiro de farda, um companheiro de guarnição que trabalha comigo, que combate o crime. De repente eu descobri que ele está envolvido com roubo, que ele está roubando. Para mim, ele será pior do que o bandido que nós estamos juntos combatendo. Por quê, Gonçalves? Porque ele traiu a minha confiança. E nós não podemos trair a confiança de um homem. E o senhor Lula, ele traiu a confiança de uma nação. Por isso, essa minha indignação. E não concordo, e precisava utilizar essa bancada para poder expressar essa minha revolta em relação ao que tem acontecido por parte de algumas autoridades. É inadmissível. Outro fato muito importante que eu gostaria de trazer aqui ao conhecimento público, também utilizando essa bancada guardiã da democracia do nosso Estado. Alguns podem dizer até que não é o local legítimo, a condição legítima de se debater esse assunto, mas eu precisava sim aproveitar essa oportunidade ímpar de trazer ao conhecimento do povo do Rio Grande do Norte, das nossas autoridades, dos senhores deputados dessa casa, a perseguição política que se iniciou contra a minha pessoa, contra o policial militar que tem 15 anos de serviço prestado à sociedade do Rio Grande do Norte, aonde um policial que não tem uma punição disciplinar sequer em sua ficha disciplinar. Estou respondendo um processo administrativo sumário. Acredito que procurarem qualquer outra legislação e não encontrarem embasamento para poderem me prejudicar. Mas foram buscar em um regulamento arcaico, produzido na época do regime militar. Foram encontrar situações para poderem me prejudicar, para poderem me perseguir.
Sabemos que este regulamento disciplinar da nossa Polícia Militar é um regulamento arcaico, onde diversos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, muito menos pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Não mereço ser perseguido. Apenas expus um fato. E aí eu trago à memória. Um governo que faz parte de um partido que diz ser dos trabalhadores. Um governo que faz parte de um partido que diz defender os direitos humanos. Como pode esse mesmo governo estar perseguindo um policial militar, um trabalhador, um servidor público que apenas expôs um pensamento em rede social? A abertura do processo administrativo sumário se deu após a publicação em minhas redes sociais pessoais, que trago entre aspas: não seria interesse da senhora governadora participar de reunião com o ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro, para tratar de medidas de combate à corrupção, tendo em vista a senhora governadora ser integrante, militante de um partido que está com lama até o pescoço, quando o tema é corrupção. Sabemos que diversos integrantes deste partido encontram-se investigados, processados e condenados. Pergunto aos senhores e às senhoras: falei alguma inverdade na minha fala? Publiquei algo que já não fosse público de toda a sociedade brasileira? Pois bem, em um Estado democrático de direito, estou tendo o meu direito cerceado, um direito ímpar, que é a liberdade de expressão. Quando você retira esse direito de liberdade de expressão, tão importante quanto quanto o direito da vida, porque quando você retira o direito do indivíduo de se expressar, você está te deixando a vida dele não em plenitude. É uma vida pela metade, e não existe vida pela metade. Então estão me impedindo de viver. Peço, de forma humilde, aos senhores deputados desta casa, que possam, de alguma forma, acompanhar esse processo, que possam, de alguma forma, me trazer o amparo necessário que eu tanto necessito. Conto com a força do senhor deputado Kelps Lima, assim como do senhor coronel Azevedo, e dos demais deputados dessa casa que se sentirem sensibilizados com essa causa. Senhor deputado Kelps Lima, parabenizo o senhor por essa atitude de trazer a debate esse tema tão importante, que a defesa é o cuidado com o policial militar, com o servidor público que dedica a sua vida a proteger a sociedade do Rio Grande do Norte. Como eu disse, eu, por 15 anos, tenho protegido a sociedade do Rio Grande do Norte. Tenho doado a minha vida para proteger um cidadão que eu nem conheço. Em 2010, fui vítima de uma ocorrência onde sofri um disparo de arma de fogo. Passei mais de 8 meses. Eu peço perdão em estar me estendendo um pouco, mas era necessário utilizar esse momento para expressar essa indignação. Em mais um minuto eu concluo a minha fala. Em 2010, fui vítima de um disparo de arma de fogo. Passei 8 meses debilitado, sem zero de assistência do Estado. Um curativo que eu precisava, o Estado não disponibilizou para mim. Mas assim que eu me recuperei, não procurei uma sombra, não procurei um apadrinhamento político, mas voltei para uma unidade operacional, onde continuo combatendo o crime no Estado do Rio Grande do Norte. Então é necessário que haja, no mínimo, uma atenção, um cuidado desse por parte do Estado. Agora, deputado Kelps, eu precisava expressar o meu posicionamento em relação a essa matéria. Confesso, e com todo respeito à Defensoria Pública, entendo que seja um órgão honroso, de relevantes serviços prestados, mas eu, particularmente, há muito tempo que eu defendo e continuo a defender, e aí é sugestão, a minha sugestão sempre foi, e um dia que Deus me conceder poder para isso, seria poder ter um quadro específico dentro das nossas instituições para fazer a defesa dos nossos policiais.
no caso, um quadro técnico de advogados dentro da Polícia Militar para fazer a defesa dos policiais militares. A exemplo do que acontece com as Forças Armadas, que existem quadros específicos, quadros técnicos. Então, esse era o meu desejo. E eu entendo que, com a aprovação dessa lei, possa, de repente, trazer uma dificuldade ainda maior de se convencer o Estado a, de repente, atuar dessa forma, a se criar um corpo técnico dentro da instituição para que possa fazer a defesa. Mas por que, Gonçalves? Porque eu entendo que, primeiramente, o policial ele não pode ser colocado na fila comum de pessoas que cometeram crimes. Eles têm um serviço prestado à sociedade do Rio Grande do Norte. Eles dedicaram as suas vidas a proteger a sociedade do Rio Grande do Norte. Eles respondem por determinada conduta, mesmo tendo sido um erro na sua ação, mas eles respondem pelo fato de agir em defesa de alguém. Então, não seria nada mais justo do que existir realmente um corpo específico para a defesa desses heróis. Então, é minha sugestão. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo, porque assim como o nosso Cabo Tony, ele trouxe, é algo simbólico para nós. E, com certeza, o senhor é um dos poucos nessa casa que até o ano passado fazia a defesa e trazia temas importantes referentes à segurança pública. Hoje, chega a partir agora de 2019 para se entrincheirar nessa trincheira o nosso Coronel Azevedo, que eu entendo, compreendo que seja o nosso representante aqui nessa casa. Então, é melhor serem dois do que um, a Bíblia diz assim, que os senhores possam somar forças para lutar por essa instituição, por esses homens que tanto se dedicam à sociedade do Rio Grande do Norte. Obrigado pela oportunidade e desculpa me alongar na minha fala.